Eu vou interpretar de outra maneira, né? Por isso que o Kardec está perguntando: servirá de excusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Ou seja, Kardec questiona se a embriaguez pode servir como justificativa ou isenção de culpa para os atos considerados errados. Aí, muitas vezes, a gente vê pessoas que, quando estão no estado de embriaguez, faz coisas que não deveria fazer, e muitas vezes ele próprio mesmo, ele diz: não, eu não sabia o que estava fazendo. Não é? E as pessoas, muitas pessoas, não, a gente desculpa porque ele estava embriagado. É mais ou menos isso que Kardec está perguntando: se a embriaguez pode servir como justificativa ou isenção de culpa para atos considerados errados. E a espiritualidade diz: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutas. Em vez de uma falta, comete duas. Ou seja, na realidade, que eu pratico um ato, eu embriagado, pratico um ato desairoso, eu não posso culpar a embriaguez pelo fato de ter feito uma coisa errada. Os Espíritos estão dizendo: ora, ele, na realidade, quando a gente se embriaga, nós voluntariamente nos embriagamos. E se cometemos algum erro, nós cometemos, então, dois erros. A primeira, de ter se embriagado. E a segunda, de ter cometido um ato desairoso. Então, creio que tenha ficado bastante elucidado esse questionamento. Na questão 849, Kardec perguntou: qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Ele está perguntando agora o seguinte: será que o homem selvagem, quando ele pratica algum ato, ele está sob o efeito dos seus próprios instintos ou ele usou do livre-arbítrio para cometer aquele ato? Vamos ver o que é que os espíritos respondem. Ele diz o seguinte: quando o Kardec perguntou qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria, o instinto ou o livre-arbítrio? E os espíritos disseram: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Ou seja, os espíritos estão bastante claros. Claro que o selvagem, o instinto, estão mais evidenciados, evidentemente, do que o seu livre pensar. Ele serve por instinto. Ele mata muitas vezes para satisfazer ou um ato de vingança, ou um ato de selvageria, qualquer coisa. No entanto, ele foi levado para o instinto. No entanto, isso não impede de ele agir com inteira liberdade no tocante a outras coisas, certas coisas. Ou seja, existem certas coisas que ele pode raciocinar e ter a liberdade de pensar e, portanto, de usar o seu livre-arbítrio. Embora de modo muito rudimentar. Na questão 850, Kardec perguntou: a posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade dos seus atos? Vamos ver, antes da gente ler a resposta do Espírito que ele está dizendo. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade dos seus atos? Vamos ver como mais ou menos eu entendi. Eu assumi uma posição de comando.
Digamos que eu sou militar e atingi um certo grau, ou de oficial, ou de suboficial, ou de sargento, qualquer que seja o posto que eu exerça. Será que essa posição em que eu estou, eu não sou impedido de exercer o meu livre-arbítrio sobre um ato que eu desejo fazer e que possa favorecer um subordinado, mas que, de acordo com a regra disciplinar da instituição, eu sou impedido? É mais ou menos isso que eu estou entendendo e vamos ver o que é que os Espíritos dizem. Vou ler novamente e vamos ver como a espiritualidade responde. Dizer, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos. E, sincero, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregar para vencer os obstáculos.